Olá, futuras enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Que bom, eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de sondagem vesical de demora. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do procedimento, tá? Para quem tem dúvida ainda de como se realiza essa sondagem, eu vou explicar para vocês, passo a passo. Então, a sondagem vesical de demora, então, ela é utilizada para a gente poder eliminar a urina, né, daquele paciente que tem retenção urinária em pré-operatórios, né, de cesariana e outras cirurgias de porte grande também é realizado a sondagem, né, para a gente fazer o controle de débito urinário naqueles pacientes internados na UTI, né? Então, basicamente, são aqueles pacientes impossibilitados de ir até o banheiro, a gente utiliza essa sondagem vesical de demora. Geralmente utilizamos a sonda Foley. Essa sonda ela pode permanecer por um longo período, né? Então, por isso que ela é de indicação, ela tem um balonete, né? Que hoje a questão é infla balonete, não infla balonete. Segundo a literatura, a gente não infla mais o balonete, né? Teoricamente, o balonete é para vir, então, já testado de fábrica, né, gente? Então, a gente tem esse tabu da questão do balonete, infla balonete, não infla balonete. Então, não infla balonete. Ficamos nessa briga aí. Então, a sondagem vesical, ela evita, então, a distensão da bexiga, né? E perdas urinárias em pacientes, então, com incontinência urinária, né? Principalmente as mulheres, tá? O material que a gente usa para sondagem vesical de demora, né, é um kit de higiene íntima, né, que a gente vai fazer a higienização tanto no paciente masculino quanto no feminino, tá? Sonda Foley, o calibre a gente vai escolher adequadamente de acordo com o paciente, assim como a sonda, sonda nasogástrica, nasentérica, a gente vai escolher de acordo com o tamanho do paciente. Então, a sonda vesical de demora, a sonda Foley, a gente vai escolher de acordo com o tamanho da uretra dos nossos pacientes, né? E conforme prescrição médica também, tá, gente? A gente tem um sistema coletor estéreo, né, que é a bolsa, né, o saco coletor. A gente vai ter também luvas de procedimento estéreis, ok? Porque é um procedimento asséptico, um procedimento estéreo. Então, a gente necessita de luvas estéreis, de acordo com o tamanho da mãozinha de cada um. A minha luva é número 7, tá, gente? Então, para vocês saberem o número da luva de vocês, vocês vão ter que experimentar, né? A luva tem que ficar adequada, não pode ficar apertada e não pode ficar frouxa demais na mão, porque a gente, quando for fazer o procedimento, tem que estar com as mãos seguras, tá? Isso é bem importante. A gente vai usar um anestésico, geralmente se usa xilo, tá? Xilocaína. A gente vai, então, ter 2 seringas de 20 ml, né? Uma para injetar o lubrificante, né, no pênis do homem. Então, o lubrificante no pênis do homem, a gente vai colocar o lubrificante dentro da seringa de 20 ml. A gente vai segurar o pênis e vai introduzir a seringa na uretra do paciente e injetar a xilocaína direto na uretra do nosso paciente, tá, gente? Quando for masculino, quando feminino, não. Água destilada, tá? Pra gente poder inflar o balonete depois com 20 ml de água destilada, né? A gente vai, então, ter fita adesiva pra gente poder fixar no caso, a sonda na virilha do paciente ali, né, na perna do paciente, para que ela não seja tracionada. Vocês vão ver, geralmente, que nos hospitais, todo paciente que é sondado, a maioria deles não tá com a sonda fixada, gente. Mas eu peço encarecidamente, vocês que estão se formando, né, que vão trabalhar no hospital, que vão fazer estágio, fixem a sonda, tá? Para não tracionar, porque traciona e a gente pode causar lesão na uretra do paciente, certo? A gente vai precisar de fita adesiva, então, para fixação, a gente vai precisar de saco de lixo, a gente vai precisar de biombo, né? Um foco de luz bem bom ali para que a gente possa enxergar.
E é isso. Esses são os materiais que a gente vai... uma cubarrim, né, gente? Bem importante. Gases, pra gente botar quando for feminino, a gente vai embeber, vai passar a sonda na Stilo e vai introduzir na uretra da nossa paciente feminina. Então, a gente precisa isso. A gente vai verificar a prescrição médica, sempre mais de uma vez, né, para verificar o calibre da sonda, se é realmente aquele paciente... Lembra dos 13 certos de administração de medicamentos? Funciona também para qualquer procedimento que a gente vai fazer no paciente. A gente deve sempre olhar mais de uma vez o prontuário para saber se aquele paciente, se aquele procedimento é para ser realizado naquele paciente, tá? Isso é muito importante, tá, gente? A gente tem que avaliar a prescrição, definir, então, de acordo com a indicação, né? A necessidade de a gente utilizar um catéter fino, né? Porque a gente tem que ter de acordo com o tamanho certo para ter uma qualidade de drenagem perfeita para o nosso paciente, tá? A gente então vai lavar as mãos, vai reunir o material necessário para fazer essa sondagem. A gente vai levar o material para o quarto do paciente, a gente vai explicar para esse paciente o que vai ser realizado nele, o que a gente vai fazer, né? Como que vai ser passada a sonda, o que ele pode sentir, tá? A gente vai explicar todo o procedimento para ele e solicitar a cooperação do paciente sempre, tá, gente? Que às vezes pode ser um pouco desconfortável para ele essa questão da passagem da sonda, tá? A gente vai botar, se o quarto é individual, não precisa colocar biombo. Se o quarto é conjunto, precisamos colocar biombo, sempre prezando pela privacidade do paciente, a preservação do nosso paciente em primeiro lugar. A gente vai colocar o foco de luz, né? A gente vai dispor o material, então, em cima da mesa, aquela mesinha que o paciente usa para comer, a gente também utiliza para dispor o nosso material para fazer a sondagem, né? A gente vai pedir para o paciente se colocar, se feminino, na posição ginecológica, né? E a gente vai auxiliar o nosso paciente sempre, quando ele estiver impossibilitado, tá? A gente vai cobrir o paciente com lençol, né? De modo que a gente só fique com a região que a gente precise exposta para trabalhar. E enquanto a gente não estiver fazendo isso, a gente deixa fechado, a gente deixa o paciente coberto, né? A gente vai abrir a bandeja, o material dentro da bandeja de forma asséptica, que não contamine o nosso material. A gente precisa de um campo estéreo também, gente, esqueci de falar para vocês. A gente pode usar também a própria... quando tu abre o material estéreo, ele tem um invólucro, né? A gente pode utilizar esse próprio invólucro para manter o material na parte de dentro estéreo. Mas a gente precisa de um campo estéreo para colocar no nosso paciente, né? Então, a gente vai calçar, depois que a gente dispôs de todo o material, a gente vai calçar as luvas de maneira asséptica, né? Sempre. A gente vai, então, solicitar uma ajudinha dos nossos parceiros técnicos, né? Para realizar o alcance dos materiais, para que a gente possa fazer, então, essa sondagem, né? Abrir as embalagens e demais. A gente vai, então, colocar o material da Stilo na gase, quando for feminina. Quando for masculina, a gente injeta direto na uretra do paciente, tá? A gente vai, então, colocar o antisséptico, deixar dar uma agidinha, então, no medicamento, né? O que a gente vai fazer? Vamos montar, então, a sonda, conectar a sonda no coletor, né, no nosso urokit, então. Lubrificar, então, a extremidade proximal da sonda, para que a gente possa introduzir no nosso paciente, tudo de maneira asséptica, né, gente, sempre. Colocar o campo fenestrado, é o mesmo campo, o campo estéreo no que eu falei para vocês no paciente, né. A gente vai fazer a asepsia do nosso paciente da região genital. Tem pessoas que utilizam a forma do 7, né? Tem outras que utilizam a outra que tu vai fazendo, ó, esse caminho, né? Vai e vira torunda, tu vai fazer torundinhas de gases, né? E embebida, então, em solução asséptica, iodo, né? E aí tu vai fazer a limpeza, né? A asepsia do nosso paciente, né?
vai fazer toda a higiene do meato urinário, tudo bem direitinho, movimentos circulares, né? Nunca utilizar o mesmo lado da gaze que você utilizou uma vez, você vai virar do outro lado, depois descartar, pegar outra, fazer a mesma coisa, né? Com a nossa tesourinha, né? Depois que a gente tiver com o nosso kit montado, né, a gente vai usar a mão dominante, lembrando que depois que a mão pegou no membro, a gente não vai mexer mais. A gente vai ter que trabalhar com a outra mão sempre, tá, gente? Porque senão a gente pode contaminar tudo, contaminar material, contaminar tudo e aí vai ter que botar a sonda fora e não é isso que a gente quer, né? Então a gente vai introduzir. Quando é masculino é muito fácil, então porque a uretra já tá ali, o buraquinho, a gente só vai introduzir a sonda, né, até ela chegar na marquinha. Toda sonda tem uma marquinha, então a gente vai introduzir até chegar nessa marquinha. Quando chegar nessa marquinha, a gente vai então inflar o balonete com de 10 a 20 ml de água destilada, tá? E tracionar suavemente só pra ver se travou a sonda, tá, gente? Não vou puxar, né? Aí a gente vai colocar e fixar a sonda na perna do paciente. Quando for feminina, a gente vai abrir, né, os grandes lábios, abrir os lábios menores e visualizar a uretra. Visualizou a uretra, insere então a sonda até a marquinha. Vai ser o mesmo processo, tá, gente? A gente vai introduzir, depois vai fixar a sonda do paciente, lembrando sempre de fixar para não tracionar. Lembra, gente, tudo que a gente faz no nosso paciente tem que ser identificado, então não vai ser diferente. A gente vai identificar a bolsa coletora com o nome do paciente, né? Com a data, a hora do procedimento e a assinatura do enfermeiro que realizou a passagem da sonda, tá? Vamos organizar um material, recolher o que precisa ser recolhido e tudo, gente, tudo, extremamente, tudo tem que ser registrado no prontuário do nosso paciente, certo? O nosso prontuário, ele tem que ser blindado, gente, contra qualquer processo, qualquer coisa que possa acontecer, a gente precisa sempre registrar tudo no prontuário do paciente, tá? Basicamente é isso, a gente vai, então, a única diferença que vai ser do paciente masculino pro feminino vai ser que a menina, né, a moça, vai ficar em posição ginecológica e o homem vai ficar com as pernas fechadas, porque a gente vai usar o membro, né? É só a questão da posição da uretra mesmo. Basicamente é isso, não tem muito mistério na passagem de sonda, você só tem que lembrar de montar direitinho o material de vocês, lembrando 2 seringas, então, de 20 ml. A gente vai utilizar xilocaína, a gente vai utilizar uma água destilada de 20 ml. A gente vai utilizar, então, gases, né? A gente pode pegar um kitzinho de cubarrim com a tesoura, mas as gases, elas vêm já envoltas em um campinho estéreo, tá? O kit, né, de sondagem, que é o saco coletor, mais o orokit, né, que a gente chama, mais a sonda, de acordo com o tamanho que foi prescrito para o nosso paciente, tá? Lembrando, expor tudo isso, a gente tem que prezar privacidade do nosso paciente, colocando biombo, pegando saco de lixo para depois a gente deixar o material todo organizado e contando sempre com a ajuda dos nossos melhores amigos, que são os nossos amigos técnicos, tá? Eu vou trazer mais vídeos para vocês, eu quero fazer o vídeo da segunda parte do pré-natal, agora eu vou voltar pro posto e eu pretendo fazer direto do posto esse vídeo para vocês, tá? Então é isso por hoje, gente. Deixem nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Deixem o que vocês querem ver mais de vídeo e eu venho e trago para vocês com todo o amor e carinho de sempre, certo? Obrigada por tudo e até outro dia.